Olá, galera! Vamos lá, mais uma aulinha? Então, vamos falar agora sobre a colonização espanhola. É um assunto bacaninha, assim, a gente vai compreender primeiro como aconteceu a colonização espanhola aqui na América. A gente já falou das navegações, da influência de outros países nas grandes navegações. A gente vai agora estudar como é que foi a chegada desses espanhóis aqui na América. Lembrando que eles vão pegar boa parte do território americano, principalmente América Norte e Central, vão chegar na América Central primeiro e também na América do Sul, porém na área mais do Pacífico, né? Que eles vão ter essa maior manipulação e domínio. Mas vamos lá então começar esse assunto. Primeiro, essa descoberta nunca existiu, né, da América. Por quê? Porque eles acharam no continente, só que já existia sim pessoas morando, civilizações muito mais desenvolvidas aqui na América. Porém, o que acontece? Eles chegaram aqui, invadiram o território americano e quando invadiram, eles encontraram grande diversidade cultural, cerca já de 50 a 80 milhões de pessoas morando aqui na América como um todo. Então não era um local que não existia ninguém. Já existiam povos e grupos articulados, desenvolvidos. Porém, eles, por acharem que eram superiores, os espanhóis vieram para cá achando que era tudo bonitinho. Ah, um detalhe. Quando eu falo de povos pré-colombianos, eu estou falando de povos antes de Colombo. Antes de Colombo chegar aqui na América. Então, antes de Colombo, já existia muitos povos aqui, muitos grupos étnicos, muita variedade linguística, muita variedade de cultura. Então, não quer dizer que. Eita, gente, aqui foi errado. Eita, 542. Quando você tem aqui a ideia da chegada desses povos aqui, então você teve muita diversidade, muita questão variante. E só que eles achavam que não estava assim, que eles não chegaram tudo isso e que eles descobriram, trouxeram. Ah, não, 400. Ixi. Que eles trouxeram a desenvolvimento. Só errei aqui. Que eles trouxeram desenvolvimento para o América e tal, mas nada disso, porque o desenvolvimento que acontecia na América não era necessariamente a perspectiva que era diferente, né, do que seria a América, do que seria esse desenvolvimento. Então, você tem uma diferenciação muito grande. Então, se já existia pessoa assim, é porque eu estou com a gente, por isso que eu estou aqui demorando. Você tinha essa diversidade. Então, quando foi. Eles chegaram, solucionadores de problemas, trazendo a solução de tudo. Você teve a noção. Eles chegaram, os europeus chegaram, você tinha 58 milhões de pessoas. 100 anos depois, você só tinha 10 milhões de pessoas. Ou seja, você teve uma perda de 40 a 70 milhões de pessoas morreram. Como é que morreram? Várias questões, várias situações que a gente vai ver um pouco mais na frente. Chegando aqui, como a gente já viu, eles chamaram os nativos aqui de índios. Por quê? Porque acharam que tinha descoberto as Índias, então, encontrado as Índias de novo, não descoberto não, chegado nas Índias, então chamaram esses povos aqui de índios. Mais de 30 mil foram mortos no primeiro momento milhões, desculpa, da colonização. Então você teve 30 milhões de pessoas que foram mortas no primeiro processo de colonização. As culturas desapareceram, por quê? Porque a superioridade europeia queria mostrar e nem estimulou, sobrepôs a sua cultura à deles, né? Colocou a sua cultura como se fosse inferior, ou a dos europeus fosse superior às dos nativos, que os nativos fossem inferiores. As culturas então desapareceram, milhares de pessoas foram trazidas da África à força. Então você teve, primeiro, quando os europeus chegaram na América, teve a emissão da América. Mas já existia um continente com o nome dado pelos nativos, cada nativo deu um nome diferente, mas é o território deles. Porque a América foi expulso e disse que ali era América. Aí, nessa América, né, que criaram, existiam povos, existiam culturas diferentes, existiam muitas diversidades. Quando os europeus chegaram, o que aconteceu? Disseminação, destruição de 50 a 80 milhões, que a gente não tem um dado preciso,
foi para 10 milhões de pessoas. Então você teve uma redução muito grande. Chamando os nativos aqui de índios, primeiro encontro, 30 milhões de mortos, as culturas desapareceram e milhares de pessoas foram trazidas da África à força. Então, ou seja, essa civilização que os europeus quiseram trazer para a América foi bem complicada. Descoberta? Não, já existiam povos antes aqui da chegada dos europeus, chamados pré-colombianos. Então a gente não pode dizer descoberta, porque a descoberta é de algo novo, nunca antes visto, nunca antes explorado. Então as novas terras já tinham sim, gente de território. Aqui é a ideia dos primeiros momentos, né? Uma imagem dos primeiros momentos dos espanhóis chegando na América. É como se teve vários tipos de grupos. A gente vai ver que teve uma coincidência muito grande nos calendários, principalmente no Maia, que Maia não, desculpe, dos astecas, que quando os europeus chegaram aqui, eles foram exatamente um momento de fechação de ciclo. É como se seria o fim do mundo deles, o juízo final. Então eles confundiram os espanhóis com os deuses dele. Então eles tiveram, a primeiro momento, tiveram um contato, porque os europeus eram diferentes, eram brancos, usavam roupas, tinham roupas diferentes, tinham animais que eles nunca tinham visto antes. Então eles achavam que eram os deuses. Inclusive porque tinha alguns que chegavam em cima de cavalos, eles nunca tinham visto cavalos na vida, porque cavalo não é da América. Então, fizeram essa referência, né? E alguns, no primeiro momento, foram muito bem tratados. Aqui uma chargezinha bonitinha, né? A história... Desculpe. A história sendo escrita com sangue dos nativos. A história, como a gente vê às vezes, ela pode ser manipulada em relação à história dos vencedores. Então, a história que a gente estuda por muitos anos, a gente estudou muito a história do europeu, a visão do europeu. Então, por isso que é descoberta, que a gente vai falar hoje. Só que essa chegada trouxe muitas consequências para os povos nativos. E essa charge, ela representa muito bem isso. Então, eles chegaram, os europeus, trouxeram muita destruição e muita morte para os nativos e construíram a história deles, que eles acharam que era certo, em cima da miséria, né, da morte dos nativos. Tá, agora a gente vai trabalhar a ideia dos espanhóis na América. Por que eles vieram para a América? O que é que eles queriam aqui na América? Objetivo, garantir a posse de terras. Lógico, lembre-se, a gente está no processo de grandes navegações, a gente está no processo de que Portugal ele achou a rota para as Índias, o Mediterrâneo está interditado, a Europa está precisando de recursos financeiros e econômicos. O mercantilismo é a ideia de quanto mais recursos você acumula, melhor, só que você vai comprar outros produtos. Para você comprar outros produtos, você tem que gastar dinheiro. Então, eles querem novas terras e novas fontes de renda, né? Então, o objetivo, quando ele descobriu, era garantir as novas posses para que, por exemplo, a Inglaterra, a França e a Holanda, que estavam se formando, não quisessem tomar o território e explorar as riquezas, porque eles precisavam de dinheiro e de recursos, então eles queriam explorar. Quando eles vieram, então, você tinha esse objetivo, aí existem dois tipos de exploração, né, de colônia, ocupação de colônia. Quando qualquer colônia é um país chega em outra terra e se aposta daquela terra e quer impor aquilo ali. Então você tem a colônia, como se aquela terra pertencesse àquele outro país. Você tem essa colônia de exploração, que é exatamente o que aconteceu aqui na América do Sul, América Central e América do Sul, que é a intenção de vir para cá para roubar todos os recursos naturais, que para mim é roubar todos os recursos que tem aquele território e levar para a Europa, e você tem de povoamento, que aconteceu muito nos Estados Unidos, a região dos Estados Unidos, hoje Estados Unidos e Canadá, que é exatamente que quando eles entraram, não tinha nenhum tipo de riqueza, nem produtos diferentes. Então era muito clima e vegetação parecida com a Europa. Então para eles não tinha muito interesse econômico ali. Mas para você garantir aquelas terras, você teve a migração de pessoas ali que se desenvolveram naquela região. O sistema de capitulações, né? Você tinha coroas concedidas a terceiros o direito de explorar o novo mundo, espaço do novo mundo. Então a captação é como se fosse mais ou menos de controle das colônias. E adelantados, que eram os bem-sucedidos na conquista. Então você tinha as pessoas que a coroa ela dava o direito de outras pessoas que não eram o rei, que não eram parentes do rei, de explorar esse novo mundo. Lógico, ele concedia, mas eles ganhavam com isso, lógico, sempre.
E aqui era chamado as pessoas que eram bem-sucedidas nessa conquista. Nem todos eram bem-sucedidos, porque nem todos conseguiam ter recursos, nem todos achavam o que queriam em relação à mineração. E tinham também os confrontos com alguns nativos, então nem todos eram bem-sucedidos, mas alguns sim conseguiam ser bem-sucedidos e ganhavam muito dinheiro. Os primeiros adelantados, que exatamente são pessoas que conseguiram ter esses recursos, né, conseguiram ter essas riquezas, da esquerda para a direita, Cristóvão Colombo, em 1492, que foi quando ele achou as novas terras. Você tem Francisco Pizarro, que ele veio para a América e conseguiu achar recursos, conseguiu explorar muito e dominar os povos nativos. E você tem Dom Pedro de Mendonça, que também conseguiu destaque, conseguiu recursos para se fortalecer. Em 12 de outubro de 1942, Cristóvão Colombo aportou em Guanani, língua nativa, gente, no Caribe. A região do Caribe, aqui a gente tem na América Central. América Central, a região que é o Caribe hoje, que a gente vê. A região que é Cuba, que é o Haiti, a República Dominicana, que é esses dois que eram da ilha dos países, aquela região. Continua a exploração até a ilha Hispaniola, que é exatamente em homenagem a eles, lógico, que fundou a primeira colônia do continente. Essa ilha já é a ilha denominada pelos espanhóis. A primeira colônia do continente, onde eles chegaram e fixaram, foi essa ilha. A ocupação da região do Caribe, né? Prejudicando muito os nativos, a ocupação ela foi bem nociva para os nativos, trouxe muitas doenças, trabalhos forçados e guerras, e dizimar. Dizimar é acabar, aniquilar, destruir a população local. Então, a local que fala é da região do Caribe, viu, gente? Nesse momento. Então, em 1492, era de aproximadamente 200 mil pessoas morando nessa ilha, nativos. Quando você tem 1520, ou seja, você tem 32 anos, caiu para 15 mil nativos. Então, as doenças trazidas por eles, trabalhos forçados, as guerras, fez com que essa população ela caísse lá abaixo, sem freio nenhum. Então, destruiu essa população. Aqui é a rota de Colombo. Colombo chegou, papapá, bonitinho. Aqui, lembrando, quando a gente olha o mapa, a gente primeiramente vem na legenda. Você vai ter o título, para saber do que se trata o mapa, a figura, e você vai ter a legenda. Então, quando a gente vai na legenda, a gente olha, por exemplo, esse vermelhinho meio que para rosa. Aí vai ser a primeira viagem que aconteceu de Cristóvão Colombo em 1492. Então, ele saiu da Espanha, da região de Espanha-Portugal, veio para cá, daqui por baixo, veio para cá, e a intenção dele, lembrando, era chegar às Índias, fazendo, aqui está o globo, era sair daqui para poder dar a volta e chegar na região das Índias. Então, ele queria dar a volta, não podia saber que a Terra era redonda. Só hoje que não sabem. Piada, gente, desculpe. Então, fez essa volta, chegou aqui nas ilhas, aqui que é a região do Caribe, né, que são várias ilhas que existem aqui. Aqui você tem, lembrando, América do Sul, América do Norte, América Central, aqui você tem a Europa e aqui você tem a África. Então, o que acontece? Eles saíram aqui da Europa, vieram para cá, para a região do Caribe, que são esses conjuntos de ilhas que nós temos aqui América Central. E encontraram território, né? Fez aquela socialização deles. E voltaram para a Europa. Vieram para cá e voltaram para a Europa. Em a segunda viagem, em 1943, um ano depois, eles saíram novamente da região aqui da Europa, desceram e vieram para cá. Aqui eles já fundaram já as suas colônias, a colônia espanhola, né? Espanhola. A terceira viagem, nós temos essa daqui, ele já veio explorando mais outras regiões. A ilha de Cabo Verde, que é exatamente a ilha que nós temos que é propriedade de Portugal também, era de Portugal. E em 1502, a quarta viagem,
que foi a viagem que eles já entraram aqui, ó, já entraram no continente, na região mesmo. Aqui eles só ficaram nas ilhas, as primeiras viagens, depois na quarta viagem, eles entraram mais no continente. A princípio não acharam metais nobres, ouro e prata, mas sabiam que tinham muita riqueza em sociedades. Por quê? Porque quando eles encontraram as sociedades, eles viram muitas, além da variação de vegetação, de animais, viram coisas também valiosas e que a população local já trabalhava com ouro e prata e cobre. Eles não tinham a mesma, não davam o mesmo valor para os europeus com essas questões. Por quê? Porque tinha abundância, porque eles não tinham um valor específico para aquela questão. Até porque as trocas não eram feitas de ouro nem prata, porque você não come ouro nem prata, você come, as trocas, a moeda, o valor era mais coisas de alimento. Então, a semente de cacau, que era muito valiosa, alimentos, outros, que era mais utilizado como moeda de troca. Não o ouro e a prata como a gente tem hoje, como se tinha na Europa. Muitos quiseram se lançar e conquistar esses povos. Por quê? Porque sabia que tinha muita coisa ali, muita riqueza que eles poderiam adquirir. Você tem destaque a Hernán Cortés, que foi um dos que conseguiram, inclusive, fazer uma guerra contra os astecas, e essa guerra acabou gerando a destruição de um grande império. Mas não necessariamente ele foi o principal motivo, né? Na verdade, não, errado. Ele foi o principal motivo de ter destruído e acabar naquele momento. Mas já tinha outras situações que estavam acontecendo que fez com que tivesse o declínio da sociedade. Quem foi esse Hernán Cortés, né? O que é que ele fez de importante? Primeiro, ele desembarcou onde hoje é chamado México, com 508 soldados, cavalos e canhões. Porque ele sabia que tinha sociedade, ele sabia que tinha um grupo grande desenvolvido também nesse território. Então eles já foram preparados para isso. Por quê? Porque nessas idas e vindas da Europa, eles começaram a saber de sociedades, começaram a estudar as sociedades que estavam ali, das possíveis riquezas e de como eles poderiam atuar para chegar e conquistar aqueles povos. Porque a ideia deles é, eu sou superior, vou conquistar aquele povo, eles vão trabalhar para mim, vão me dar recursos, eu vou ficar rico. Ponto. A notícia chega a Tenochtitlan. Que notícia é? Chegada de homens brancos com roupas de ferro montados em seres estranhos, fazendo as armas de fogo. O que assustou os ameríndios? Lembrando, ameríndios são os índios americanos. São os índios que viviam aqui na América e vivem na América. Então imagine, você nunca tinha visto homens brancos, coloração estranha, falta cor nessa pele, roupas de ferro. Que vestimentas estranhas, a gente veste coisas mais leves, de algodão ou coisas trazidas pela natureza. Seres estranhos, cavalos grandes, cavalos com seres grandes, nunca vi isso na minha vida. E eles estão em cima desses negócios. E às vezes as roupas grandes faziam com que não tivesse separação entre o corpo do ser humano e o cavalo. Armas de fogo, esse negócio que solta, faz um barulho alto e solta faíscas. Então isso assustou os ameríndios. A princípio, como eu falei, né, eles achavam que os cavalos cavaleiros eram o único ser, por isso que eles confundiram com os deuses dele, que ele lembra que eles acreditavam em vários tipos de deuses, inclusive deuses da natureza. Então, para eles era comum você ter também deuses misturados com animais. Então, eles achavam que ele era uma representação de um deus. O imperador azteca, então, Montezuma, confunde Cortés com o deus azteca, então ele começa a tratar Cortés bem. Ele traz para dentro do palácio, ele faz com que Cortés esteja uma boa vida ali. Por quê? Porque Deus chegou aqui para ver o meu povo, eu vou destruir os deuses? Jamais. Deus tem poderes grandiosos que pode destruir todo o meu povo, então eu vou tratar bem. Lei do engano, né? Porque... Então, aqui imagina, a galera chega aqui vivendo na paz de boinha, chega um ser assim, com todo em parafernália, cheio de coisa, com esse ser que eu nunca vi na vida, cheio de papagaiada. Então o que eles acharam? Que era parecido com o Deus dele. Olha aqui. Não parece muito, não. Parece, sim. Se você olhar direitinho, parece. Por quê? Olha a vestimenta deles, são bem parecidas. Entendeu? E aqui você tem um beija-flor, teoricamente um pássaro, na flor deles. É como se tivesse essa mistura. Então eles confundiram muito isso, né? Então ele julgou como se Cortés fosse o deus normal deles. Aí o que acontece? Então Cortés, malicioso, buscou o quê? Uma aproximação com Moctezuma.
Aí oferece, e Moctezuma, achando que era um deus, oferece muitos presentes. E lógico, o ouro, porque para eles ouro é um presente. Ouro não é algo de riqueza, não, ouro é um presente. Cortês vai, como é uma visita, só que não, vai aprisiona Montezuma é, e ameaça ele, né? E ameaça tomar os ouros dos astecas. Então ele ameaça assim, ele quer o ouro, então ele ameaça o rei para poder querer ter o ouro. Ocorre então o início da guerra. Por quê? Porque se você pega e faz isso, Montezuma sabe que ali não é mais um deus dele, ali é um ser de outro local que veio destruir o império dele. E ele vai deixar isso lá? Não, então vai começar a juntar os seus povos aliados para poder iniciar uma guerra. Só que o que acontece? Quando se tem grandes impérios, há um problema. Sempre existe aqueles grupos que não estão de acordo com o governo. São as oposições. Esses grupos, eles ou são prejudicados por alguma política do governo, do rei, do imperador, sei lá quem for, ou eles simplesmente querem sua liberdade de volta. Nesse caso, a gente vai ter uma determinada meríndia que vai se aproximar de Cortés, um grupo, né? Um grupo étnico dos indígenas. Eles vão se aproximar de Cortés, aí eles colocam como Malinche, que seria uma mulher que se aproxima de Cortés, e avisa a Cortés dos inimigos astecas. Ela fornece informações a Cortés, informações importantes, e principalmente de falhas dos astecas, que vai fazer com que Cortés perceba como são seus inimigos para atuar e para poder destruir. Só que assim, olha que vacilo. Eles se uniram contra o pior inimigo que eles poderiam ter. Porque eles achavam assim, olha, eu vou ajudar ele, se eu ajudando ele, eu vou ter minha liberdade, eu vou ser o novo império. Só que não, né? Que aí Cortés vai? Cortés faz aliança com esse povo, cerca de 150 mil ameríndios, indígenas, e Cortés adquire informação, tem um exército grandioso, que são os povos que não gostam dos astecas, e ele vai e ataca os astecas com os inimigos indígenas e 900 espanhóis. Então tem essa galera aqui, mais os espanhóis, para atacar Cortés, para atacar os astecas, no caso Moctezuma. Quando eles atacam, ele vai bombardear a capital das astecas e conquistar o povo. Porque assim, quando você conquista o centro onde fica a capital, né, onde fica o governo, o rei, tudo, você desestrutura todo o local. Porque se você ataca o líder, os outros não sabem o que fazer. Então você atacou o líder, destruiu o líder, você acaba sendo o líder dessa galera. Então, quando ele bombardeou, atacou, conquistou os povos astecas em 1521, perceba que foi bem pouquinho tempo, né? Você vai ter menos de 30 anos desse processo todo. Você vai ter o fim do Império Azteca, porque ele vai bombardear, vai atacar, vai destruir a capital, onde você estava Montezuma, onde estavam outras representações políticas do exército. Então, Cortés vai dominar os astecas e vai acabar com a ideia dos astecas. Lembrando aqui que eu falei, a gente vai ter também problemas internos que vai fazer com que os astecas já estejam abalados estruturalmente, porque você tem aqui 150 mil indígenas que estão contra o Império Aztecas, que vai apoiar e defender Cortés. Para conquistar o apoio dos povos dominados pelos astecas e tomar a capital do Império Azteca, Pizarro contou com a ajuda de Melinche, que foi sua intérprete. Melinche era uma das 20 jovens prisioneiras que foram oferecidas como presente de Cortés, quando ele chegou a Tabasco, uma das várias províncias do Império Azteca. Então, até uma forma mesmo de se vingar, ela foi de todo o processo, até porque ela não seria prejudicada, porque ela era uma das amantes de Pizarro, né? Que era um dos líderes do movimento de Cortés, que estava na vinda de Cortés. Então, aqui a chegada, quando eles chegaram, você perceba que a representação, lógico, você tem os nativos e você tem Cortés chegando. Então, como ele achou que Cortés era o seu líder, o seu Deus, na verdade, então eles trataram Cortés super bem. Só que assim, só para finalizar, quando os astecas, o império caiu, vocês acham que Cortés ele fez o que com essa galerinha aqui? Ajudou? Ficou amiguinho do Império Persa? Escravizou. Você teve muitos estupros acontecendo de nativas. Escravizou, destruiu eles também.
e eles passaram a ser agora também prisioneiros de Cortés. Simples assim. Às vezes não é nem vantagem você se aliar ao inimigo, do seu inimigo, porque pode dar problema. Então a gente teve ali então a conquista dos espanhóis na América Central, a gente vai agora para a América do Sul. A América Central foi com os astecas. A América do Sul, que os astecas eram o grupo mais poderoso que tinha, que a gente já estudou no passado, era o grupo mais forte, mais poderoso. E ao sul nós tínhamos o que? Os Incas. Os Incas foi conquistado por Francisco Pizarro, soube da existência de ouro na América, e então partiu com 180 homens com cavalos para a conquista desse novo território também. Em 1523, Pizarro entra nas terras incas, conquista a cidade de Cajamarca. Aqui é a região Incas, a gente vai ter aqui a região que é o Peru. Ele tá próximo do Oceano Pacífico. Vai no sulzinho. Convida a Atahualpa para o encontro reservado, que é um dos líderes, né? Pizarro, então, ele mandou prendê-lo. Quando ele vai dizer se ele é um dos líderes, ele fala, vou prender, porque se eu prender, ele vai te chamar para conversar, para negociar. Só que aí, ele, como estratégia, ele pega o líder, prende o líder. Para quê? Para que as pessoas não tenham chances de se articular. Então ele vai, quando prende, manda tirar de surpresa nos Incas. Os espanhóis partiram para ocupar Cusco. Aqui é uma das cidades mais importantes, né? Cusco vai ser a capital do império, onde você vai ter a centralização do poder e tal e tal. Quando ele ocupa, então, que ele não tem como as pessoas se informarem que Cusco vai ser atacado. Então, Cusco, quando ele faz isso, ele prende, manda tirar de surpresa, então ele vai e migra e parte para ocupar, para invadir Cusco, que é a cidade mais importante do Império. Vai ter a ajuda do povo, o Anca, inimigo dos Incas, perceba. Sempre os espanhóis vão ter a ajuda de um povo inimigos. Por quê? Porque achava que se ajudasse esse inimigo, esse ser que chegou agora, eles iriam conseguir assumir o poder. Leve engano, né? Também foram destruídos, mortos e por aí vai, dizimados, por aí vai, né? Motivados pela disputa de trono Inca, então ele vai e se alia a Pizarro. Só que, como falei, eles vão destruir. Por quê? Porque você tinha dois grupos distintos que queriam o trono Inca, né? Que era esse Atahualpa e o Asca, que eram exatamente dois grupos que queriam o poder. Tomou Cusco e Pizarro fundou a cidade de Los Reyes, que é a atual Lima. Então ele vai tomar Cusco, vai destruir o império todo. Aqui. Aprisionando, né? O Atahualpa. E para poder se articular melhor. E conseguir. Aí a pergunta que a gente faz. Tá, mas você não disse no começo que eram de 50 milhões a 80 milhões e que vieram 508 e depois 180 mais ou menos. Como é que eles conseguiram, então, destruir esse povo? Primeiro, nós temos superioridade bélica, quer dizer que eles tinham armas de metais, eles tinham armaduras que protegiam, por exemplo, as flechas de entrarem em órgãos vitais, eles tinham armas de fogo. Então, como é que você vai lutar contra tudo isso? É meio difícil, você tem só flecha, você não está preparado para essa invasão, você não tem essa estruturação bélica deles. Depois, doenças. Quando os europeus vieram para cá, eles trouxeram muitas doenças. Por quê? Acho que vocês estudam biologia, vocês já estudaram. Nosso corpo, para ele poder combater as doenças, por isso que só existem as vacinas, porque as vacinas são exatamente vírus mortos que são colocados no nosso corpo, aí nosso corpo pega, vê que é um ser estranho, combate aquilo ali, pega aquelas informações daquele vírus, guarda numa memória do nosso corpo, aí qualquer coisinha que tiver o princípio do vírus, quando ele está surgindo, ele vai e combate. Então aí chega o nosso corpo e combate. Então é exatamente essa a ideia da vacina. Então quando chegou, os índios não tinham anticorpos. Então você teve doenças como varíola, sarampo, gripe, até a simples gripe, não é a gripe de agora, que não é uma gripezinha, mas a gripe antigamente, que a gente acha que é nada, não tinha,
eles não tinham defesa. Então, assim, e nem remédio para isso. Quando os europeus chegaram com tudo isso de doença, contaminando os indígenas, eles não tinham nem a resistência do corpo, porque não tinha defesa para combater, e nem tinham vacinas nem nada, eles acabavam morrendo dessas doenças. A insatisfação do povo dominado, como eu falei, muitos traíram. Por quê? Porque os grandes impérios teve muita a derrota, né? Porque muitos povos menores não queriam mais ser dominados pelos astecas ou pelos incas. Eles traíram seus inimigos, ou eles traíram os seus governos e acabaram dando informações privilegiadas para os espanhóis e estratégias privilegiadas. Os espanhóis sabiam muito mais sobre os astecas e os incas do que eles sobre os espanhóis. Então, os espanhóis chegaram de surpresa, atacaram esses dois grupos grandes, esses dois grandes impérios muito fortes, e que acabou fazendo com que os espanhóis tinham informações privilegiadas e os astecas e os incas não sabiam como combater os espanhóis. Mas os espanhóis sabiam quais eram as fraquezas dos astecas e dos incas. Aqui é uma representação dos nativos mexicanos infectados com varíola, uma doença deles, e acabava, quando um cuidava do outro, acaba se contaminando também. A resistência indígena. Mas então eles não fizeram resistência, passaram tudo na paz? Não mesmo. Mesmo com facilidades que os espanhóis conseguiram conquistar os centros dos impérios, porque foram atacados de surpresa, houve resistência sim. Muitos deles resistiram contra esse atentado. Muitos grupos queriam manter a sua autonomia e resistiram à dominação durante décadas. Então não foi algo tão fácil. Eu cheguei ali e vou dominar. Primeiro, os centros grandes foram relativamente fáceis porque tiveram formas privilegiadas, mas outros grupos menores, mas também grandes e fortes, não queriam aceitar a dominação europeia e resistiram durante décadas, mesmo não tendo armas, mesmo não tendo esse desenvolvimento bélico que a Europa tinha. Lembrando, bélico, quando eu falo de armamentos. No Peru, principalmente, você teve algumas regiões que só foram conquistadas após 1570, com muita luta. Ou seja, você teve muito tempo aí. Você teve, por exemplo, de 520, você teve 50 anos de lutas. Para o povo que não tinha estruturação bélica, você teve muitos anos aí então, desse processo. Apesar da resistência, muita violência na espanhola e das doenças, reduzindo drasticamente a população nativa. Então a resistência ocorreu, teve muitas. Porém, eles tinham que lutar também com inimigos invisíveis, que eram as doenças. Então muitos não sabiam como lidar com as doenças, né? As medicações, né, que eram geralmente ervas de plantas, não conseguiam ter o resultado que eles queriam, até porque eles não sabiam que remédio utilizar para poder usar isso. Acreditavam muito na ideia de que os deuses poderiam salvar os seus ancestrais. Então eles acabou reduzindo drasticamente, né, o número de população, e a resistência acabou que se enfraquecendo. Além das violências, porque o espanhol chegava destruindo tudo, matando, tocando fogo, usando arma. Então acabava destruindo toda essa questão dos próprios americanos, dos ameríndios. Então você teve a submissão aparente à fé cristã. Então a resistência era: eu fingia que adorava o seu Deus para você não me matar, para você me deixar em paz. Então, mesmo tendo tudo isso, eles ainda tinham a manutenção da religião tradicional. Eles ainda cultuavam seus deuses. Da formação de um clero clandestino, que era a valorização dos ritos tradicionais. Então, você tinha outros, dentro da própria igreja, você tinha pessoas ou os indígenas se formavam para proliferar a fé cristã, mas eles mantinham suas ritos tradicionais. Suicídio também, as pessoas não aguentavam, não queriam se submeter a trabalhar para os europeus, espanhóis, então o que eles faziam? Eles se matavam. E aqui cometiam os infanticídios. Pode parecer bem perverso e tal, mas pense aí, muitas mães, ao terem seus filhos, elas matavam seus filhos, sejam bebês ou um pouco maiores. Por que matavam? Porque elas não queriam para os filhos os sofrimentos que eles tinham. Então muitos deles acabavam fazendo essa relação, né? Como eles acreditavam também a vida pós-morte, então eles faziam esse processo exatamente para evitar que seus filhos tivessem o sofrimento que eles iam ter. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar uma pausa aqui. A gente vai começar onde a gente parou no próximo vídeo, beleza? Beijinhos e até no instante. Até a próxima aula.